Pronto. Muitas graças por invitar-me para estar essa noite aí com vocês. Eu que tive a oportunidade de conhecer a Santa Cruz ano passado e fiz grandes amigos, a exemplo do José, dos amigos da Dom Cordeiro, do Centro de Investigação no qual você representa, da Santa Cruz Agropecuária. Então, para mim, é um grande prazer estar essa noite com vocês, essa tarde para vocês, essa noite para mim, aqui no Brasil, né? Aqui já é noite. Eu quero pedir desculpas por não falar em espanhol esta noite, mas vou falar em português, como diz uma música aqui da América Latina, despacito, né? Vou falar devagar, que acredito que todos possam compreender. Então, para mim é uma grande satisfação de estar contribuindo com a ovinocultura aí na Bolívia e nas regiões, né, que exploram essa atividade fantástica, né? E é muito bom também poder trazer para vocês essa noite a nossa experiência na área de terminação de cordeiros, né, em sistemas de integração agrícola-pecuária no semiárido brasileiro. Nós somos uma região bastante difícil de produzir, né, por falta de água, de recursos hídricos, né? E no Instituto Federal do Ceará, campus Boa Viagem, onde eu estou como diretor-geral, nós desenvolvemos vários estudos exatamente na direção de como produzir sem a utilização da água, ou como produzir não tendo a água como principal, né, elemento, né? Então, nós temos hoje um grande desafio por habitar nessas regiões semiáridas, né, de produzir sem a utilização da água, ou não baseado somente nela para a produção. Tá? Então, se eu mostrar um pouco as zonas áridas do planeta, elas estão distribuídas por diversas partes do mundo, né? Então, nós estamos aqui, nessa região do Brasil, no Nordeste brasileiro, mas também a região aí, Santa Cruz, da Bolívia, também tem regiões semiáridas, onde a regularidade das chuvas é bem difícil, né? Então, a pergunta que eu faço no início é se estamos nessas regiões onde a água é um elemento extremamente relativo, no sentido de ela estar ou não estar presente. Existem anos que chovem mais, existem anos que chovem menos. Então, nós temos desafios, temos retos. Sim, temos bastantes desafios quando se pensa a produção de proteína de origem animal, de ovinos, em especial, em regiões onde a água é extremamente escassa. E os desafios são muitos, porque ano após ano nos deparamos com situações difíceis, onde a água é um elemento extremamente raro e que as políticas, né, de governo e de Estado muitas vezes não chegam e chegam muitas vezes atrasados em várias regiões. E como estamos falando aí de sistema integrado de produção de água, sistema agrícola como base para a produção de alimentos para os animais, não tem como falar de um outro elemento extremamente importante, que é o clima. E falando de clima, algo que nos afeta muito aqui no Nordeste do Brasil é o El Niño, também bastante conhecido por vocês. Aqui são fotos de satélite do El Niño de 1997, um dos mais severos, um dos mais fortes que já aconteceu, né, comparado com o El Niño de 2015. Foram dois El Niños de grande magnitude em que boa parte da região nordeste do Brasil ficou seco, bastante seco. E o de 2015 foi particularmente um El Niño que nos marcou muito,
porque no ano de 2015 foi o ano que nós iniciamos os estudos em sistemas de integração agrícola-pecuária aqui no estado do Ceará. Então, foi um ano que nós tivemos o desafio de produzir grãos e produzir animais na mesma área. Só para exemplificar, aqui são dados pluviométricos da região de Boa Viagem, a região que eu moro, em que o experimento foi, a região que o experimento foi desenvolvido. Em 2011, era para chover, em média, 670 milímetros, choveu 785, choveu acima da média. Mas 2012 era para chover de média 670 milímetros, choveu 169 milímetros. No ano, somente no ano, choveu 169 milímetros. Em 2013, a mesma coisa, com muita dificuldade, nós tivemos um período de chuvas muito defasado, onde ficou abaixo da média. 2014, também chuvas abaixo da média. 2015, também abaixo da média. 2016, também chuvas abaixo da média. 2017, abaixo da média. 2018 foi o primeiro ano, desde 2012, que nós tivemos chuvas aproximadamente na média. Então, como podem ver, meus amigos, imaginem só que nós temos um período de chuvas extremamente irregular. São chuvas que podem ocorrer ou que não podem. Nós temos uma grande variabilidade pluviométrica em nossa região. E se eu pegar as características do planeta com relação a, por exemplo, estamos falando de água, de animais e pessoas, a América Latina, nós temos mais ou menos essa distribuição de animais e pessoas. Quanto mais vermelho, né, roxo, mais animais. Quanto mais verde, mais pessoas. Então, nós vemos que temos uma região completamente povoada de pessoas e animais que estão dependentes desse regime pluviométrico para sobreviverem, né? E eu encontrei esse artigo científico, um artigo muito interessante, que fala sobre um estudo dos pequenos produtores rurais das regiões semiáridas do Brasil. E que esse estudo ele elenca alguns pontos importantes para que esses pequenos produtores conseguissem, né, se adaptar a essas condições climáticas de mudança, né, de clima. Então, esse trabalho científico ele fala muito que é muito importante a sensibilização sobre os impactos causados pelo câmbio climático, né, pelas mudanças climáticas. Que todos nós, técnicos e produtores, tenhamos consciência do que está ocorrendo. 2, esse artigo fala muito da importância de difundir tecnologias apropriadas e assistência técnica para que esses produtores consigam estar nas suas regiões produzindo. Em terceiro lugar, esse artigo fala um pouco de fortalecer o dinamismo social local. E eu vejo isso como uma grande característica de vocês que compõem a região que eu conheci, Santa Cruz de la Sierra. Vocês têm promovido uma grande dinamização social em termos de feiras, de comércio, de exposições, e isso é importante porque também ajuda aos produtores a se adaptar a essa condição. Porém, o terceiro e mais importante, né, papel, segundo esse trabalho científico, sobre adaptação às condições climáticas, né, está aí o desenvolvimento de projetos, o desenvolvimento de projetos que falam sobre aumento da resiliência local, adaptação
né? Como você vai aumentar a sua capacidade adaptativa local? E é exatamente em cima dessa capacidade de adaptação do local em que você vive, né, do incremento da resiliência, que nós buscamos alguns entendimentos sobre como produzir nessas zonas áridas. Buscar resiliência, plasticidade, adaptação local, utilizando os elementos que nós temos no dia a dia. Ou seja, solo, plantas, animal, clima e hombre. São elementos importantíssimos que estão interligados. Imaginem só, o Nordeste do Brasil é uma região semiárida, mas ela comparada com outras regiões semiáridas do mundo, possui algumas diferenças. O nosso semiárido possui a maior diversidade de plantas. Estima-se que existam 3.000 espécies de plantas forrageiras. Existem também uma maior precipitação, um maior rágua de precipitação, no sentido de existem uma grande amplitude de chuvas na região. Como, por exemplo, no ano de 1993, choveu aqui nessa região 224 milímetros. Em 85, choveu 1.340. Em 2012, 169. Olha a diversidade da chuva, como ficou a situação, né? Outra característica importante dessa zona semiárida é que tem muita gente, tem maior densidade de população. De alguma forma, existem pessoas morando aqui. Então, se vocês juntarem esses 3 pontos, maior diversidade de espécies de plantas, maior amplitude de precipitação, tem ano que chove 70 milímetros, tem ano que chove 3.000 milímetros. E terceiro, pessoas morando, residindo na região. Se você juntar as 3, você sabe que está na melhor zona árida do planeta. Mas também é a única na qual o adequado uso da terra nunca foi desenvolvido ou adequadamente utilizado. Então, como fazer, então? Nós produzimos, antes de mais nada, grãos para a sobrevivência, ou grãos para os animais. Mas como produzir grãos e, ao mesmo tempo, visar a produção de proteína de origem animal? Temos uma filosofia, né, chamada de carpida buenas, escarpida limpia, né? Então, tudo muito limpo, né? A área plantada muito limpa. E a pergunta que eu faço é: e os animais? O que os animais vão consumir de fibra para o período seco, o período que não temos chuva? Aqui é simples, nós abrimos áreas novas, plantamos, colhemos, e o que sobra da colheita serve para os animais pastejarem. E os animais, né? Se no período seco eles estão assim, no inverno, nas chuvas, pasto à vontade, né? Mas no verão, na época da seca, da estiagem, está assim. Então, um grande problema é que você tem que confinar os animais na época da entre-safra, na época seca do ano. E isso ocasiona muitos custos com alimentos, mão de obra e estrutura. Tá? O período de confinamento é o período em que se agrega valor ao animal e que o produtor de ovino consegue ser melhor remunerado pela sua produção. Então, se eu fizer um gráfico aqui de ganho de peso, tempo das chuvas e estação seca. Tempo das chuvas é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho.
Estação seca, para nós aqui, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Estamos no meio da estação seca. Então, se os animais ganham peso na estação das chuvas, de forma natural, eles perdem esse peso na época da estação seca. E é nessa época que nós temos como principal fonte de fibra para esses ruminantes o resto dos cultivos, né, como principal fonte de alimento. E é nessa época também que tem baixa oferta de animal para o mercado, uma falta de padronização da carcaça, baixa qualidade do produto final, exatamente por não ter uma qualidade de alimentação ideal para essa época do ano. Tá? Então, uma pergunta que ficaria: como estabelecer uma produção, né, mínima de alimento para os animais na estação seca do ano, utilizando a agricultura como base do sistema de produção? Essa era a pergunta. Lembra da fotografia? Agricultura convencional, dá para trabalharmos assim? Carpida limpa, carpida buena? E se o ano não chover? E se durante a safra nós tivermos uma seca, sem chuvas? Então você tem uma carpida aqui completamente limpa, né, mas sem nenhum tipo de produção de alimento, a não ser o maíz aí, mas eles sem qualidade nenhuma, né? Mas se for assim, melhora? Se a mesma área for dessa forma? Acredito que sim. Mesmo em um ano em que o milho ou o maíz não seja produtivo por a falta de alimento, né, a falta de chuva, né, você tem a produção de forragem, né, muito bem caracterizada na área. Então, lembra-se do artigo que eu falei, que o pesquisador ele elenca como uma das grandes características para os produtores se adaptarem às suas condições locais, ter maior resiliência. Então, quando eu penso em resiliência, eu tenho que pensar em 5 componentes importantíssimos: solo, vegetal, animal, clima e o homem. Né? Pensando nisso, nós temos que os sistemas de integração agrícola-pecuária é uma alternativa para aumentar a capacidade de cargas destas áreas, assim como para melhorar a qualidade da forragem disponível para os animais no período seco. E é nisso que nós pensamos quando criamos um sistema de plantio, tá, focado na terminação de cordeiros, onde nós plantamos de forma consorciada, né, maíz, um grão, ou seja, maíz é o grão mais plantado na nossa região ou no mundo, é muito plantado, todos os lugares você vai encontrar milho, maíz. Um capim que fosse resistente também a algumas estiagens, ao período seco, e aí o elenco Massai, que é um pânico máximos, com extrema qualidade e adaptação às nossas condições de clima, e uma leguminosa. Nós conhecemos ela aqui como cunhã, ou nome científico Clitoria ternátea. Né? E nós plantamos toda a área consorciada, pasto, maíz e leguminosa, conforme o esquema que eu estou apresentando para vocês. E aí iniciamos o plantio no ano de 2015, olha, o ano que nós tínhamos o El Niño mais severo. Então, nós tivemos aqui o plantio, essa fotografia é de 6 de março de 2015, nada de chuvas ainda, nós estávamos esperando chuva em janeiro e fevereiro, mas choveu muito pouco, só conseguimos plantar na primeira semana de março. Nós plantamos a área, o milho nasceu, né, muito bem, o maíz muito bem germinado, e nas entrelinhas nós entramos com o plantio da leguminosa e do pasto, e do maçai, né, na entrelinha do milho, em fileiras duplas. Tá? A ideia
era que a cunhã, a Clitoria ternata, a leguminosa, ela tem essa característica de ser trepadeira. Então, ela tem o maíz, a planta de maíz, como substrato para subir. Então, isso aumentaria a disponibilidade de forragem e forragem de uma leguminosa, que, consequentemente, influenciaria na quantidade de proteína bruta desse pasto. Tá? Estamos falando de resiliência, capacidade de absorção de impacto da área. Vamos lá. Essa fotografia é de março de 2015. Nós tivemos registrado na área 67 milímetros de chuva e apenas 10 dias sem chuva. Tá? Então, vocês podem ver que a área está bastante desenvolvida. Capim Maçai está na altura da minha perna, aqui no meu joelho, muito bem desenvolvido, né? E 67 milímetros de chuva em março foi o suficiente para termos iniciado um bom plantio. O que aconteceu em abril, mês seguinte? Bom, em abril, como estávamos no semiárido, onde as chuvas são completamente irregulares, choveu apenas 10 milímetros, 32 dias sem chuva, e a área já estava assim. Então, havíamos a esperança que maio tivesse chuva, né? E aí, o que acontece em maio? São mais 28 dias sem chuva, e aí o plantio de maíz já tinha sido completamente devastado pela seca, não se via mais capim, né? Então, a área completamente devastada. Mas, no dia 22 de maio, choveu 35 milímetros. E aí eu voltei na área novamente. Depois de 35 milímetros, bom, o maíz estava perdido, né? Não tinha mais como recuperar o milho, né? O maíz. Mas o pasto estava muito bem. 35 milímetros, precedidos com mais 10 milímetros, e aí nós tínhamos uma situação como essa. Isso aqui é a leguminosa, estava germinando, estava nascendo aqui, né? E aí nós tivemos essa situação. Quero que vocês vejam. Uma área que estava completamente sem nada, de repente surge um capim, né? Uma pastagem exuberante na área, porque choveu 48 milímetros de chuva. Bom, está aqui a leguminosa, ela não chegou a crescer tanto por falta de água, mas que estava presente lá na área. Quando nós fizemos os estudos da produção total de forragem, nós quantificamos 11 toneladas de forragem em matéria natural, tá certo? Obviamente que essa forragem, o que compõe essa forragem da área? É importante que seja dito que 50% era capim, 20% era milho, maíz, 10% era a cunhã ou a leguminosa, e mais 20% de outros componentes. Então, eram 11 toneladas de forragem em matéria natural, com participação do capim, do maíz, da leguminosa e de outros. E aí, assim, iniciamos os trabalhos para iniciar o processo de terminação dos cordeiros, e aí fizemos logo a composição bromatológica do pasto. Então, vocês podem ver que a proteína bruta do pasto foi uma proteína considerável, 9,44%, um bom FDN, um bom estratério. Então, a forragem produzida foi uma forragem, sim, de qualidade. E se fizermos uma conta, uma averiguação de quanto que estávamos produzindo, ó, matéria seca do pasto, 34%. Bom, se eram 11 toneladas de pasto em matéria natural, né, 34% dá em torno aí de 3,8 toneladas de matéria seca por hectare. Isso foi o que produzimos. Se um cordeiro de 28 quilos consome 4% do seu peso em matéria seca, temos que um cordeiro de 28 quilos
comeria por dia 1,120 kg de matéria seca. Então, o que nós conseguimos produzir na área daria para suportar 40 cordeiros de até 28 quilos por um tempo de 80 dias. Lembrem-se o quanto de chuva que caiu na área. Nós vamos já averiguar isso aí. Então, assim, é fantástico quando você tem uma área como esta, com muita chuva reduzida, e que você tem uma produção de forragem graças aos componentes colocados, né, na área. Para ficar mais exemplificado, essa linha azul é o que chove, em média, na região em que nós fizemos o experimento. Historicamente, na região chove essa linha azul, né? Janeiro, fevereiro, março, abril e maio, junho. A linha vermelha foi o que foi registrado de chuvas naquele ano, em toda a região. E a linha verde foi o que foi registrado de chuvas dentro da área experimental. Ou seja, nós produzimos 11 toneladas de forragem em matéria natural, numa área que choveu menos que choveu a região, que é muito menor que a quantidade de chuva historicamente registrada na região. E aí sim, agora com esses dados, nós poderíamos então iniciar o experimento com os borregos, né, com os cordeiros. Nós escolhemos duas raças representativas, né, para a nossa região, que é o santenês e o somalis brasileiro. O somalis brasileiro é uma raça tida como naturalizada aqui do Brasil, uma raça fantástica. Eu sou criador de somalis, sou suspeito de falar dessa raça. E da raça santenês, porque é a raça deslanada, sem lã, que é mais criada em todo o Brasil, né? Então, nós utilizamos 14 borregos da raça santenês e 14 da raça somalis, tá? Iniciamos o experimento no sistema com a oferta de forragem livre. Eles foram colocados dentro da área plantada, na área que tinha milho, maíz, maçai e a leguminosa, e nós suplementávamos esses animais com 2% do peso vivo por dia, tá? Então, aqui são os ganhos de peso, tá? Ganho de peso do santenês são ganhos de peso contínuos, tá? E os ganhos de peso dos somalis também ganhos de peso contínuos. Nós aferimos, medimos a circunferência escrotal para saber o quanto eles eram precoces, né? Precocidade tem a ver com a sexualidade do animal. O animal precoce é o animal que entra na puberdade mais cedo. As outras características vêm em função disso, tá? Então, nós tivemos um peso vivo inicial dos cordeiros entrando de santenês 18 quilos, somalis também 18 quilos, peso vivo final 28 quilos para ambos, né? 28 do santenês, 27,9 do somalis, e um ganho médio de peso diário, tá? De 166 gramas dia para o santenês e 152 gramas dia para o somalis. Isso aí foram dados do experimento. Eles estavam na área plantada e eram recolhidos no final da tarde para a suplementação, tá? Nós acompanhamos todo o desenvolvimento corporal desses animais através da ultrassonografia de carcaças, que é um método não invasivo, capaz de predecer, né, objetivamente algumas características da carcaça. Então, é uma ferramenta fantástica que nós precisamos, inclusive, tornar prática, né, no nosso manejo, né, em Santa Cruz, aí na região da Bolívia. É muito importante já pensar numa ferramenta como a ultrassonografia para separação de rebanhos, programação de abate e separação de animais superiores. Então, nós avaliamos a área do longíssimos dorsi, que é a região lombar do animal, a região da bisteca do animal, um corte muito comum aqui para a gente,
tá certo? E aí acompanhamos, por exemplo, esse animal era um animal santinês, um único animal santinês, que nós vimos o quanto ele se desenvolveu. Então, esse animal santinês, ele, aos 21 quilos, ela tinha essa área de olho de lombo. Aos 26 quilos, ele tinha essa área de olho de lombo. E aos 30 quilos, ele tinha essa área de olho de lombo. Então, o lombo, né, a área de olho de lombo aumentou, ou seja, aumentou a musculosidade desse animal conforme o peso iria aumentando. Assim como esse tracinho roxo que vocês estão vendo aí, tá? É a medição da gordura subcutânea desse animal. E aqui, dois animais diferentes, tá? Um santinês e um somalis brasileira, ambos de 31 quilos. Santinês com a profundidade de músculo, o que vocês estão vendo aqui são as vértebras da coluna vertebral, e aqui a profundidade do longíssimos dócil e a quantidade de gordura que o cordeiro santinês tinha, comparado com os somalis, né, que tem muito mais gordura entremeada. Isso já demonstra que o somalis é mais precoce, atingir o ponto de abate mais cedo do que o santinês. Enquanto o santinês, com 31 quilos, ainda tem pouca gordura, abaixo de 3 milímetros de gordura na carcaça, no experimento, o somalis já estava com mais de 4 milímetros de gordura na carcaça. E aí vocês veem a carcaça propriamente dita, né? Visualizando, primeiramente, a imagem do ultrassom. Já esperávamos que os somalis fosse um animal realmente mais gordo, e aí confirmado logo após o abate. Perguntaria a vocês, é difícil saber quem é santinês e quem é somalis? Não, é fácil identificar, né? Santinês ainda com uma carcaça desprovida de gordura, né? E os somalis com uma carcaça bem, né, uniforme em quantidade de gordura, indicando, inclusive, que esse animal já tinha atingido o peso ideal de abate, certo? E aí alguns trabalhos nossos, né, publicados em diversas revistas. Esse daqui é um trabalho interessante, porque nós fizemos o estudo da composição dos tecidos dos animais, o que era músculo, o que é osso, o que é, né, gordura. E aí nós fizemos claramente, o somalis é um animal que tem muito mais gordura, né? Gordura subcutânea, o somalis tem bastante, comparado com o santinês. Gordura intermuscular, olha aqui, também bastante gordura intermuscular. Total de gordura, também muito superior ao santinês. E essa gordura nos somalis nos despertou um alerta, que nós poderíamos estar de frente a um grupamento genético capaz de conferir, nos dar uma carcaça de ótima qualidade, obviamente, diante do manejo correto, da idade correta. E nós começamos a investigar mais a fundo. Nós tínhamos animais assim, santinês, animal mais longo, com maior proporção de ossos, maior proporção de músculos, e o somalis, um animal mais compacto, menor, com maior participação de gordura. Então, nós investigamos 12 genes responsáveis por fisiologia do crescimento muscular e fisiologia da gordura nesse sistema de integração lavoura-agrícola. Agrícola-pecuária, desculpem. Então, esses animais estavam nesse sistema. Então, hoje nós falamos muito num nome chamado epigenética, que é o ambiente que modifica os genes. Eles estavam num ambiente de integração agrícola-pecuária sendo terminados. Então, os genes que estavam sendo expressos lá estavam sendo expressos em consonância, em acordo com o ambiente. Então, nós investigamos e nós descobrimos que, para produzir uma carcaça dessa completamente uniforme de gordura, os somalis tinham um gene específico, um gene que existe, por exemplo, no boi wagyu. Acho que todos conhecem o wagyu, o boi que tem a carne mais cara do mundo. E esse gene está também presente nos somalis, que é o THRSP.
esse gene é o responsável por essa gordura dos somalis, e a partir desse momento nós começamos a chamar o somalis brasileiro como o wagyu dos ovinos. Tá? Esse foi um trabalho do nosso aluno, Tiarlon Bergson. Tiarlon é o nosso aluno de mestrado, ele que desenvolveu esse estudo, tá certo? E aí vocês podem ver que no estudo da carcaça ficou muito claro, né? Enquanto o somalis tinha 4,2 milímetros de gordura aos 28 quilos, o santenês tinha pouco mais de 2,5, 2,6 milímetros de gordura na carcaça. Isso aqui é um corte da área do longíssimos dorsi, onde nós fazíamos, né, a ultrassonografia. Então, é apenas a confirmação dos resultados de imagem, tá certo? E aí, mais ou menos, a influência do gene responsável pela proliferação de adipócitos ou gordura, né, na carcaça dos somalis. Pois bem, então, qual foi a tecnologia derrarolhada, né, desenvolvida? O que nós propomos com esse sistema? Bom, eu preciso lembrar que quanto que choveu em 2015 na nossa região? A linha azul, o que chove em média, a média anual na região, e a linha verde, o que efetivamente choveu durante o experimento de consórcio, maíz, maçai e a leguminosa. Ou seja, choveu muito abaixo do esperado. E mesmo com essa chuva, olha, choveu na área, no ano, 259 milímetros. Mas no plantio, de março a junho, só choveu 135 milímetros. 135 milímetros, e aí a produção de 11 toneladas de forragem em matéria natural, 3,8 toneladas em matéria seca, com a capacidade de suporte de até 40 cordeiros, né, por 80 dias. Né? Então, se eu for fazer uma conta simples, a situação experimental, os 28 cordeiros, 14 santinês, 14 somalis, nós produzimos no hectare 792 quilos de borregos ou de cordeiros no hectare. Se eu partir do pressuposto que a carcaça desses animais representavam 43% do peso vivo, nós produzimos de carne 343 quilos no hectare. Essa é a condição do experimento, de 28 animais. Mas a área suportava mais animais, então nós estimamos. Ok, então se eu fosse um produtor, eu teria colocado 40 animais. Então, qual era a carne por hectare? Obedecendo a capacidade de suporte que a área nos deu. Bom, meus amigos, nós produzimos na área 2.576 quilos de borregos, com 43% de rendimento, né, de carcaça. Isso nos dava uma produção de 1.117 quilos de carne por hectare, numa região que choveu apenas 135 milímetros. Então, para um sistema de terminação fantástico que nós desenvolvemos, né, nós recomendamos um simples manejo para que o sistema funcione como realmente nós estamos propondo que ele funcione. Obviamente que o sistema que nós estamos sugerindo vai variar de região para região. Na nossa região, nós temos dois diferentes períodos no ano. De janeiro a junho, período chuvoso. De julho a dezembro, período seco. Então, vamos lá. Se nós tivéssemos a colheita, cosecha, né, de milho em agosto, nós poderíamos suplementar energeticamente as matrizes em agosto e setembro com maíz, dar um flushing. Vocês conhecem bem, acredito, essa palavra. Suplementação energética dada na estação de monta, pré-estação de monta. Isso aumenta a quantidade de cordeiro por ovelha. Tá? Se eu suplemento essas ovelhas em setembro,
Eu posso fazer uma estação de monta em outubro e novembro. Com a estação de monta em outubro e novembro, a aparição acontece em março e abril. Eu consigo fazer o destete em junho, julho. Nessa março e abril, junho e julho, eu estou produzindo minha área de maíz, consociada com capim leguminosa. De modo que o destete em junho e julho, em agosto, colheita do milho, do maíz, destete dos animais, os animais entram na área. Então, o milho produzido suplementa as matrizes que faz estação de monta, que para em março e abril, que destete em junho e julho, e os animais entram no sistema. E você tem um sistema rodando. O sistema é um sistema de terminação de cordeiros. Então, eu estou falando da nossa experiência de 1 hectare. Né? Então, esse foi o trabalho que nós desenvolvemos, o sistema que nós sugerimos. É um sistema que controla a verminose muito bem. Nós não tivemos problemas com verminose. Aqui fizemos todas as coletas de fezes e OPG, né, para verificação. Sistema que foi fantástico, tá? Rentabilidade, todos querem saber, né? Nós temos que sempre falar em recursos. Me perdoem por os valores ainda estarem em reais, mas eu prometo uma publicação em dólares, tá? Para ficar mais visível, compreensível, tá? Vamos lá. Situação número 1 foi a situação do experimento. Apenas 28 animais. Mesmo assim, só com 8 animais na área, nós tivemos um lucro de R$ 143 por hectare. A situação 2 foi a situação que nós estimamos para a área, baseada na quantidade de animais, nos 60 dias de confinamento. E nós tivemos aqui na situação 2, a situação estimada, baseada na capacidade de suporte da área. Nós tínhamos aqui R$ 2.441,85 de lucro por hectare. Isso entrando 50% de volumoso e 50% de concentrado. Algumas vezes se perguntava, será que se nós tivéssemos dado apenas 25% de concentrado, 75% de volumoso, ou seja, que os cordeiros estivessem na área consumindo 75% da dieta total, não seria mais lucrativo? Nós mostramos que não. Nessa condição aqui, o lucro foi menor. Então, o índice de lucratividade para a condição de 50% de volumoso, 50% de concentrado, por isso que nós suplementamos os animais com 2% do peso vivo com concentrado, nós tivemos a situação de melhor condição. Foi essa daqui, tá certo? Para quem tem interesse, nós temos esse trabalho todo escrito em PDF, já disponibilizei para o Juan, ele pode disponibilizar para cada um de vocês. Nós temos uma publicação, tá, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, no qual eu pertenço, que é uma cartilha chamada Tecnologias para o Campo. E nessa área aqui de Tecnologias para o Campo, tá, nós temos a publicação do nosso experimento, que chama-se Integração Lavoura-Pecuária, Sistema Maíz, Maçá e Cunhã, como alternativa para a produção de forragem no semiárido brasileiro. Aqui estão todas as condições, como foi feito o plantio, em que época, qual foi a adubação, o que nós utilizamos. Não poderia encerrar essa apresentação sem agradecer enormemente quem me ajuda no campo. Essa é a equipe, essa é a nossa equipe, né, que ajuda a gente nas áreas de experimentos. A equipe de estudantes de pós-graduação, equipes técnicas, né, que nos ajudam muito. São essas pessoas que topam o trabalho de campo. Né? São esses meninos aqui que eu dou o meu muito obrigado. Constituem os verdadeiros cientistas que estão lá no campo nos ajudando a cada momento lá a produzir os dados. Né? Esse trabalho deu muito mais
frutos, né? Esse trabalho, já estou concluindo, tá? Esse aqui é um trabalho do professor Nielson Batista, da Universidade Estadual do Piauí. Ele é nosso estudante de doutorado, e o Nielson agora é o responsável por toda a parte de qualidade de carne. Então, isso aqui são, pela primeira vez, vocês estão vendo materiais não publicados ainda, vocês estão vendo a composição proteica do músculo de cordeiro santinês e somalis brasileira. Ele fez toda a identificação de todas as proteínas. Hoje nós temos condições de nomear cada um desses pontinhos aí que vocês estão vendo, e um trabalho magnífico feito pelo Dr. Nielson, em parceria com a nossa equipe de proteômica, né, da carne. Temos também muito agradecimento ao Dr. Hector Daniel Cedênio Vergara. O Hector é do Departamento de Animal Science da Universidade do Panamá. O Hector foi o nosso aluno de mestrado. Esteve aqui conosco, trabalhou com qualidade de pele. Eu costumo dizer que cordeiro se aproveita tudo. Pele, carne. Eu diria que até aqui no Ceará tem um provérbio muito engraçado, que diz que do cordeiro se aproveita até o berro para fazer buzina. Então, se aproveita tudo. E o Hector ele trabalhou com a parte de qualidade de pele. Então, também foram dados importantíssimos. O Hector, que veio lá do Panamá. Tá? E essa nossa equipe, né, da Proteômica, da Universidade Federal do Ceará e do Instituto Federal do Ceará, ao qual eu pertenço, em que nós trabalhamos com toda a parte de qualidade de carne, de proteômica, de genômica. Tá? E essa nossa equipe também da área de reprodução. Também trabalho com a parte de reprodução, a parte de andrologia, né, de touros e cordeiros. E aí, só para encerrar, alguns trabalhos que nós já estamos preparando em Boa Viagem, no campus que eu atualmente trabalho, vários consórcios, como girassol, né, sorgo e milho, consociados com diversos tipos de capim. São dados que nós estamos ainda trabalhando neles. Né? Olha aí a cunhã, a leguminosa, com outros tipos de capim. Vocês podem ver que o milho mais está completamente seco, já passou o período chuvoso, e o capim e a cunhã estão muito bem na área. Então, está aqui ela, mais uma vez. Então, nós temos alguns dados bem interessantes, mas depois eu passo com mais calma para vocês. Alguns dados preliminares de produção de forragem, produção de grãos nos consórcios, né, de milho, né, e sorgo. O sorgo é fantástico, foi o que deu melhor produção aqui por hectare, né, de forma consorciada, tá? E aí nós temos ainda nossos experimentos utilizando o componente floresta, integração lavoura-pecuária-floresta. Também são dados iniciais. Nós estamos colocando na área a produção de madeira, a produção de lenha, a produção de plantas lenhosas, tá? Também iniciado os trabalhos no nosso campus, e ela muito bem consociada com outros tipos de capim sem nenhuma competição. Ó, dessa forma. Agradecer mais uma vez essa turma de campo que nos ajuda lá nos experimentos, tá? Turma boa aí que sempre está conosco pensando de como fazer ciência num momento tão crítico que nós vivemos, onde a ciência está tão desacreditada. Né? Então, os sistemas integrados, para concluir, incrementa a resiliência dos sistemas de produção, contribui para a fixação do homem à terra, principalmente em regiões semiáridas, permite, né, que a população rural obtenha remuneração, mesmo em anos, né, de muita seca, tá certo? E o que nós temos para 2021? Bom, alguns sistemas meteorológicos já estão falando de laninha, né? Laninha me parece que é o que está mais próximo de acontecer. Tomara, laninha para a gente é muito bom, laninha muito ruim, e aí vamos esperar. Bom, se você tem dúvida, né, utilize os sistemas de produções integrados. Eles constituem uma das grandes respostas para quem vive em regiões semiáridas. Muitas graças